gravar aqui, desculpa. Então, fazendo aí essa introdução, né, pessoal? Vamos começar aqui, então, ó. Vocês estão vendo bem os slides aí, né? Sim. Legal. Então, vamos fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou... deixar assim, porque aí vocês conseguem ver só os slides, tá? Muito bem, pessoal. Bom, então nós vamos falar então aí o CPC 25, né? Desculpa aí pela confusão, realmente eu me confundi. Vocês conseguem ver bem os slides aí, né? Sim. Legal. Ó, pessoal, agora eu estou sem a imagem de vocês, então se alguém quiser fazer alguma coisa, pode fazer. E os dois que estão sem câmeras, eles podem escrever, que aí eu recebo uma mensagenzinha aqui, tá bom? Bom, então aqui o CPC 25, olha só. Então, esse CPC, pessoal, ele não é um CPC, digamos, extenso, tá? Ele é um CPC curto. A gente tem aqui 16 slides, se não me engano, tá? Para o meu padrão, que normalmente eu tenho muitos, né? Então, esse aqui é pouco. Mas, assim, ele conceitualmente, é o que a Solange estava falando no início, ele é bem, digamos, eu diria muito importante. Por quê? Porque a gente vai entender bem essa coisa de provisão, de passivo, quando a gente reconhece ou não. Que, por incrível que pareça, pessoal, isso faz diferença para a gente, tá? Porque nem sempre a gente consegue efetivamente saber o momento certo para a gente poder fazer esse reconhecimento. Então, qual que é o objetivo aqui, então, desse CPC, dessa norma, né? Ó, ele estabelece aqui, ó, que sejam aplicados critérios de reconhecimento, tá? Ó, critérios de reconhecimento e base de mensuração, tá? Então, ele usa esses conceitos aí. Critério de reconhecimento, base de mensuração. Ele fala que apropriados, olha, vê que ele usa o termo, ó, apropriados a provisões, tá? E a passivos e ativos contingentes. Então, veja que esse pronunciamento, ele fala de reconhecimento, mensuração, para provisão, passivo e ativo contingente. Pode ver que ele não mistura os termos provisão e passivo. Embora vocês vão perceber, pessoal, que provisão também é um passivo, tá? E ele fala aqui, ó, e que seja divulgada informação suficiente. Então, ele fala desses itens mais a divulgação, tá? Por quê, pessoal? Se você não divulga o seu passivo de forma adequada, vai acontecer de você gerar uma informação, digamos, que não seja útil para o tomador de decisão. Por quê? É comum, até por isso, pessoal, que mudou aquela questão do leasing, sabe? Ou seja, eu tenho que reconhecer tudo no ativo e tenho que reconhecer no meu passivo. Por que a gente tem que fazer esse reconhecimento? Pelo seguinte, imagina você está comprando uma frota de táxi. Aí você comprou lá, só que você está com uma dívida enorme e você não reconheceu aquela dívida. Então, veja que na hora da avaliação da empresa, o seu patrimônio, ele pode estar sub ou super avaliado, tá? E isso efetivamente vai fazer diferença na hora que você estiver fazendo a chamada due diligence. O valor do negócio vai aumentar ou vai diminuir. Única e exclusivamente porque você não está reconhecendo alguns, quer dizer, alguns não, passivos, né? Então, imagina, você está comprando uma empresa, né, ou está negociando com uma empresa, ou está fazendo, digamos, você está comprando matéria-prima, só que a empresa está muito endividada. Não vou nem falar o conceito de comprar empresa. Você está comprando matéria-prima, e aí o que acontece? Essa empresa vai lá, está extremamente endividada, e aí outra empresa vai lá, passa a ter o controle dessa empresa, muda as políticas, né? Ou simplesmente ela não consegue mais produzir aquilo que você comprou, aquilo que você... em termos de matéria-prima, então você pode ser prejudicado, digamos, o terceiro pode ser prejudicado, tá? E há uma preocupação porque isso muda os níveis de endividamento também, certo? Imagina, se você é uma empresa que participa de licitação, pessoal, se você tiver um índice de liquidez corrente abaixo de 1, você está fora da liquidação, de licitação, certo? Então é muito importante controlar esses registros aí em termos digamos, de passivo, tá? Bom, aí ele fala aqui, ó. Bom, olha aqui, pessoal, ele dá aqui os conceitos, tá? Então, provisão, passivo, tal. Eu vou falar primeiramente o que é passivo, tá? Ao invés de falar o que é provisão. Lá na norma, o conceito de provisão vem antes, mas eu vou falar primeiro o que é passivo. Se a gente lembrar
o que é ativo, veja que nós temos alguns termos aqui, acho que eu já falei para vocês lá, né? Então, ativo é um bem ou direito que a empresa detém o controle proveniente de operação passada e que ela vai ser obrigada a entregar alguns recursos econômicos, tá certo? Esse é o conceito de ativo. Mas veja que ela usa o termo, é uma obrigação, é um ativo que a empresa detém o controle, tá? Então, isso a gente vai ver, ele não está no conceito, mas ele está embutido ali. Mas ele fala da obrigação passada, ele fala do evento passado, tá? E essa questão do evento, ó, é tão importante que ele tem um tópico para explicar o que é evento. Tá vendo? Ó, ele fala aqui de eventos e aqui embaixo a gente tem o conceito do que é evento. Então, o que é o passivo? Se eu perguntar para vocês aí, o que é passivo, pessoal? Como é que vocês como é que vocês me responderiam? Obrigações? É isso? Passivo é o que deve, né? Eu ia falar assim bem no... De alguma forma você deve. É obrigação, é isso, Marcelo? Você vai falar isso também? Não. Bom. Basicamente isso. Não deixa de ser, tá? Não deixa de ser. Mas vejam que ele também tem algumas características para que a gente possa, então, reconhecer também como passivo. Ó. Então, passivo, primeiro, é uma obrigação presente. Eu vou ler, tá? E aí eu explico para vocês. Ó. Então, passivo é uma obrigação presente, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefício econômico. Então, primeira coisa importante, passivo gera benefício, tá? Muita gente acha que a obrigação é uma dívida, então isso não gera benefício. Errado. O passivo, ele sim gera benefício. Por que ele gera benefício, pessoal? Porque ele está financiando o seu ativo ou você está adquirindo, digamos, itens lá como despesa que servem para gerar receita, tá certo? Então, o passivo, ele também gera benefício. Ele existe para gerar benefício. Não é só o ativo que gera benefício, tá? Então, quando eu falo isso, até me lembro, eu dava aula lá na Trevisan, aí tinha um diretor lá da KPMG, que era aluno lá na graduação, e ele fez o exame de suficiência, né? E tinha lá teve 1 ou 2 anos atrás aí, 1 ano atrás, se não me engano, que a primeira questão do exame de suficiência, ele dava o conceito de ativo, passivo e patrimônio líquido. E aí ele perguntava qual delas estava certa. As 3 estavam corretas, inclusive o conceito de passivo. Aí o aluno, né, diretor da KPMG, diretor de tecnologia, ele falou assim para mim, puxa, professor, eu errei essa questão. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu nunca tinha imaginado que o passivo gerava benefício. Ou seja, a gente não tem normalmente o hábito de achar que o passivo ele gera benefício, mas a gente tem que lembrar que são fontes de recursos e aplicação. Então, quando você tem os passivos, eles são as fontes de recursos que eles estão sendo investidos para gerar benefício. Tá claro isso? Então, esse é o primeiro ponto lá do conceito que a gente precisa pensar, tá? Então, capaz de gerar benefício econômico. Bom, outra coisa, ó, ele fala aqui uma obrigação presente. Bom, primeiro, obrigação, pessoal, é dívida, como vocês mesmos falaram aí, tá? Obrigação é algo que você deve, parte do pressuposto que você está devendo. Só que ele fala uma obrigação presente. Se eu fizesse chamada aqui agora, eu ia falar assim, César, ele ia me responder presente. Marcelo, você ia me responder presente, não ia? Bom, e por que a gente responde presente na chamada? Porque neste momento, neste exato momento, vocês estão aqui, nós estamos aqui, certo? Ou seja, então quando ele fala uma obrigação presente, ele está querendo dizer o seguinte, olha, quando eu estou fechando minha demonstração, o meu report, e aí seja mês a mês, ou seja no final do ano, a data que você considerar o seu report, aquela obrigação existe ou não? Ela é presente naquele momento ou não? Tá? Se for uma obrigação presente, ou seja, ela existe, você conhece, ela precisa estar registrada no balanço. E aí eu vou pegar o exemplo do Marcelo, né? E até o exemplo de uma das empresas aqui que eu não tenho feito essa provisão, né? Esse reconhecimento. Que, na verdade, isso é accrual, tá? Então, eu não tenho feito esse accrual das férias, por exemplo, e 13º. Enfim. Por que eu não tenho feito? Porque a empresa está com excesso de prejuízo, é um lucro real, eu deveria fazer, só tem uma funcionária e, infelizmente, a menina vai ser demitida agora esse mês aí, né?
e o impacto não é grande, então tem aquela questão da relevância que a gente estava falando. Mas o certo é reconhecer, viu, Marcelo? Enfim, pergunto, a funcionária está trabalhando, passou o mês de janeiro, ela já não tem o direito de receber 1/12 de férias, 1/12 de 13º? O César, que é especialista em RH, não tem direito, César? Sim. Consequentemente, pergunto, se ela tem o direito de receber, veja, é direito adquirido, por outro lado, a empresa tem a obrigação. Isso é uma obrigação presente. Embora você não tenha registrado lá no seu balanço, ou muitas vezes a gente não tem feito esse reconhecimento, mas a obrigação existe. Isso é uma obrigação presente. Tá? E nós vamos entender um pouco mais essa questão da obrigação presente. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Ó, aí a gente tem lá, então, ó, passiva é uma obrigação presente. Então, derivada de eventos já ocorridos. Então, o que são esses eventos já ocorridos? É o mesmo caso que nós temos do ativo. Não existe passivo futuro. Tá? O que quer dizer não existe passivo futuro? Você pode falar assim, puxa, mas espera aí. Como assim não tem passivo futuro? O passivo não é uma obrigação que a gente vai pagar lá na frente? Sim, veja. A diferença está na obrigação presente. Quando eu estou fechando o meu balanço, você tem ou não aquela obrigação? Sim, então tem que estar no balanço. No futuro, você tem essa obrigação ou não? Bom, a obrigação ela existe agora. O que você tem no futuro, o que vai acontecer no futuro é o pagamento dessa obrigação. Não sei se ficou claro. Essa é a diferença. A mesma coisa do ativo. Eu tenho contas a receber. Você vai falar assim, puxa, não é um ativo futuro? Não. O que tem no futuro é o recebimento. Aqui no caso do passivo, é o pagamento. Correto? Então, é isso que vai fazer diferença. Lá no futuro você tem recebimento ou pagamento, mas tanto ativo quanto passivo, ele é proveniente de obrigação passada. Porque, pessoal, veja só, se a gente for pensar bem, né, pensando, filosofando um pouquinho, existe futuro? Presumidamente, sim. Eu não sei se... Então, Solange, eu não sei se existe futuro ou existe a nossa expectativa. Existe Sim. o amanhã? Pensa bem, filosofando um pouquinho, existe o amanhã? Depende de tudo que você faz, né? Para que ele aconteça. É que ele não é concreto, né? Não é concreto. O Exato. amanhã não é concreto. A gente não tem certeza. De repente o Trump resolve soltar uma bomba, acabou amanhã. Exato. Se você veja só, como cristão, né, pessoal? Como cristão, né? A gente pode pensar, a palavra de Deus, ela fala, e aí vale como exemplo, né? Ela fala o tempo todo, o Marcelo é cristão aí, ele sabe bem, né? Ele fala o tempo todo que assim, você não precisa se preocupar com o amanhã, porque isso é tarefa de Deus, é Deus que se preocupa pelo amanhã por nós. Tá certo? E a palavra, quando ela fala isso, ela fala de forma muito correta, porque se a gente for pensar, isso vale para o nosso conceito de passivo, por isso que eu acho que Deus foi contador, né? Porque eu não sabia esse conceito de passivo, que a obrigação é presente, ou seja, você tem que registrar o que existe agora, porque no futuro você não sabe o que vai acontecer. Você não tem futuro, ou seja, não existe futuro. Se a gente for pensar, o que existe é a nossa expectativa do amanhã. É a nossa expectativa de hoje à tarde. Mas se você pensar bem, olha, é o momento corrente para trás. É agora para trás. É agora para trás. Certo? Não tem futuro. Não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Sim, né? entendi. Filosofando, né? Isso é filosofia, mas esse é o conceito. E aqui no caso da obrigação, é exatamente... Oi, Marcelo. É igual quando a pessoa fica muito velho, aí faz lá o testamento, já deixa no presente, porque se morrer depois... Exatamente. É isso mesmo. É um bom exemplo. Então, veja esse caso do testamento, um bom exemplo. A pessoa vai estar velha, não precisa estar velha, tá? A pessoa pode fazer o testamento a qualquer momento, né? Mas vamos lá, fiz o meu testamento, porque, sei lá, posso morrer a qualquer momento e quero deixar certinho para minha família. Beleza. Como se eu tivesse um monte de bens, né? Eles vão herdar um monte aí de... Muita gente fazendo por causa do coronavírus aí. Exatamente. Né? Enfim, mas eu fui lá e fiz o meu testamento. Veja, pergunto, o testamento tem alguma validade naquele momento? Não. Não, ele só vai ter validade quando eu morrer. Percebeu? Então, assim, ele vale para o futuro? Não tem futuro.
eu posso mudar a qualquer momento, vocês concordam? Então, assim, a partir do Sim. momento que aconteceu um evento, olha só, evento, que é o que ele usa aqui, ó, nesse item aqui embaixo, ó, quando surge aqui o evento. Vocês conseguem ver o ponteiro do meu mouse ali, pessoal? Sim. Sim. Conseguem, né? Tá, eu pensei que não dava para ver. Então, assim, quando você tem o evento, aí sim, veja, o evento é o que separa o presente para o passado. E o futuro, a gente, então, trata-se de uma expectativa só. Diga, Marcelo. Então, no caso das férias, se a pessoa está trabalhando, vai passando um mês, ele tem o direito de receber. Isso. Se ele for mandado embora, o futuro dele não existe mais, é só até ali. Exato. Exatamente. Ó, e pensa, não precisa nem ser mandado embora. Não precisa nem ser mandado embora. Vamos pegar o mês de... Nós estamos agora em abril, tá certo? Então, você deve estar fechando a contabilidade das empresas do mês de março, correto? Então, pega um funcionário que ele tem 3/12avos. Né? Muita gente fala assim, puxa, férias e 13º é provisão, porque eu não sei quando eu vou pagar e nem sei o valor. Veja, você sabe o valor e sabe o dia. Porque, veja só, de novo, pensando nesse conceito de futuro, o funcionário, ao sair de, por exemplo, esse mês de março aqui, esse mês de abril, o funcionário tem um direito adquirido? Tem a parte das férias, né? Então, mas ele tem direito até o dia 25. Ele não tem direito até o dia 30. Percebeu? Ele vai ganhando esse direito, a gente chama isso de obrigação construtiva. Tá? Falei isso na pós essa semana aí, a gente chama de obrigação construtiva. Essa obrigação da empresa vai sendo construída, assim, a gente fala mês a mês, mas em tese dia a dia, certo? Então, veja, eu não posso registrar, se esse funcionário for demitido hoje, eu não vou pagar 30 dias para ele, eu vou pagar 25 dias. Percebeu? Ele não tem esse futuro. Por isso que a gente fala obrigação presente. É presente proveniente de operação passada. Essas duas coisas estão fortemente ligadas aí. Tá? Então, não tem obrigação futura. E quando você conhece, sabe que existe uma obrigação, ela é presente. No momento do seu reporte, você precisa reconhecer. Tá claro isso aí, pessoal? Sim. Dúvidas? Não. Ricardo e Diogo aí, tranquilo também? Ó, aí ele fala aqui, ó, então passiva obrigação presente, como nós falamos, derivada de eventos passados ou já ocorridos. Gente, aqui, ó, essa expressão aqui é importante, ó, cuja liquidação, ó, se espera resulte em saída de recursos, tá? Essa parte aqui de baixo de gerar benefício econômico nós já falamos, tá? Então, ó, liquidação que se espera resulte em saída de recursos. Muito bem, pessoal. Aí a gente vai falar o seguinte, ó. O que significa isso? Nós temos o termo remoto, possível e provável. Então, essa norma, não sei se vocês já ouviram falar desses termos, especificamente dessa norma. Já ouviram? Solange lá já ouviu? Marcelo já ouviu, não? Só ouvi sobre isso ontem, o dia todo. Ah, é? O Ricardo não ouviu? Tá, mas é assim, e aí? Mas você entendeu, Solange? Não. Não, eu já convivo com essas expressões já há uns 2 anos. Mas, assim, em termos de contencioso tributário, judicial, é muito complexo, né? É isso que eu ia falar, né? Porque você tem aqui, na parte tributária, você tem bastante esse conceito, essa preocupação, né? Muito bem. Ó, então, o que ele quer dizer aqui com esse termo que vai sair recursos? Na verdade, essa expressão a gente troca por uma palavra chamada que seja provável, tá? Por quê, pessoal? Quando você tem uma obrigação que é provável, ó, aqui, ó, de novo, ele tem aqui, ó, então, ó, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos. Aqui ele está usando o termo provável. Eu poderia falar o seguinte, então, passiva é uma obrigação presente, derivada de eventos já ocorridos e que seja provável a saída de recursos capaz de gerar benefício econômico. Tá, o que é provável, pessoal? Provável é que você sabe que vai sair, você sabe que vai ter que pagar, tá? Se é algo que você acha que vai pagar, então você não tem uma obrigação, tá? Se você tem certeza que você vai pagar, você tem a obrigação. Agora, se for provável, gente, é diferente de possível, tá? Possível, você acha,
tá? É assim, você pode ser mais pessimista ou mais otimista, tá vendo? Ó? Se vocês olharem esse copo d'água aqui, ó, tá vendo que eu tô na mão aqui? Pergunto a vocês. Aqui tem, o copo tá meio cheio ou tá meio vazio? O que vocês acham? Tá meio aparentemente... cheio. Mas, na minha opinião, tá meio cheio. Tá meio cheio? Talvez a imagem, mas ele provavelmente tá pela metade aqui, ó. Dividir o copo, tá meio cheio mesmo. Agora tá... Ó, tem 2 roladinhas aí para igualar. E aí? Tá meio cheio ou tá meio vazio? Ó, quem é otimista vai falar que tá meio cheio. A Solange é otimista. Quem é pessimista vai falar que tá meio vazio. Só que o copo tá exatamente pela metade. Perceberam? Bom, o que significa... É que a gente quando eu não falo que tá meio vazio, porque eu lembro de matemática, né? Vazio não tem significância. Vazio é quando, quando não existe nada, certo? Não tem elementos. Não existe meio vazio. É o que nós chamaríamos aqui do remoto, que a gente vai ver. Né? Então, a gente tem a seguinte situação. Ó. Qual a diferença entre possível e provável? Possível, ele está mais ou menos. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode estar meio cheio, pode estar meio vazio. A obrigação pode existir ou não. E o provável? É mais provável que você tenha que pagar do que o contrário. Tá certo? Isso significa que não é 100% de certeza, mas assim, você vai ter que pagar. Você sabe que vai ter que pagar. Perceberam a diferença? É que eu penso que o possível ele está sempre relacionado com um fato externo. Que dependendo se ele acontece ou não, vai deixar de ser possível e vai se tornar provável. Ele só, para mim, do que eu até agora estudei e consegui aplicar no meu trabalho, o possível sempre depende de alguma coisa externa à companhia. É que quando você... No caso do contencioso tributário, é a interpretação que o agente fiscal vai ter se ele me fiscalizar. Então, depende de um evento externo. Isso, normalmente é isso, porque essa questão, digamos, do externo é o que vai diferenciar o que é um passivo de um passivo contingente. Exatamente. Ah, ok. Entendi. Entendeu? Ok. Isso, então, por exemplo, nesse caso, por que um passivo que é possível a gente não reconhece? Porque normalmente, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, é o que a Solange está falando, normalmente, esse passivo que é possível, normalmente depende de algum fator que não está sob o nosso controle, que é o caso do fiscal, por exemplo, é o caso do juiz. Por exemplo, o Bolsonaro vai sofrer um impeachment ou não? Ou seja, depende de uma série de fatores. Depende de abrir o processo, depende de os deputados votarem, o Senado. Percebeu? Tem um monte de fatores que não depende dele. Ah, o Moro vai ser processado por conta das declarações dele ontem? Depende. Percebeu? Isso é possível, não é provável. Percebeu? Agora, se você sair na rua, ficar aí na aglomeração, Marcelo, você vai pegar coronavírus? É provável. Ou seja, é praticamente certo que você vai pegar, não tem jeito. Percebeu a diferença? Agora, você está aí na sua casa, quietinho, não está indo trabalhar. Você pode pegar? Puxa, é possível, mas pode ser que sim, pode ser que não. Né? Agora, se você está lá, não sai nunca, então é remoto. Certo? Dificilmente você vai pegar. Por quê? Porque você está se controlando aí, você está se mantendo. Tá, pessoal? Então, quando ele fala aqui, ó, essa expressão que ele usa aqui, ó, cuja liquidação se espera, ele está usando o termo provável, tá certo? Gente, esse termo provável, ele é bem importante, tá bom? O Marcelo tem filha, né, Marcelo? Filho, né, ou filha? Os dois. Então, ela já tem uma certa idade, não tem? Assim, certa idade que eu digo, tem uns 14, 15 anos, é isso? Não, minha filha é 19 e o moleque 15. Ó, vamos pegar o de 19. Olha só, pessoal, ele já vai... Falta mais 10 minutinhos aí, né? A gente pode... Vocês querem dar esses 10 minutinhos? Quando terminar, parar uns 10 minutinhos? Já fazer o nosso intervalinho aí? Não? Eu acho que dá mais um pouco, né? Dá mais um pouco? Acho que agora está no auge da discussão. Acho que na próxima... Bom, não sei. Mais 40. Tá bom, não, sem problema. Sem problema. Então, vamos lá. Então, pega a sua filha de 19, Marcelo. Ela empresta dinheiro de você ou não? Não? Ela toma dinheiro. Então,
Esse é o ponto que eu ia falar, entendeu? Ou seja, emprestar presume-se devolução, mas... Exato, veja. Por exemplo, Solange, você pega dinheiro do César emprestado, não? É ruim, Não, hein? emprestado não. Não, ou seja, percebeu? Assim, ó, o César dá dinheiro para Solange, tá certo? Agora, Doação. então, exato. Percebe? Veja, ela tem uma obrigação ou não? Depende. Se ela efetivamente paga, então ela tem uma obrigação presente, porque é provável que vai sair recurso, então ela tem o passivo. Agora, ela não vai pagar isso daí, não paga. Às vezes paga, às vezes não paga. Eu falo essa coisa dos filhos, porque o meu filho é muito pequeno, ainda não tem essa preocupação. Mas quando você tem filho um pouco maior, a gente sempre tem esse negócio. E aí, paga ou não paga? Fala, depende. Às vezes paga, às vezes não paga. Isso significa que se às vezes paga, às vezes não paga, então é possível, metade. Ou seja, pode ser que pague, pode ser que não pague. E aí você tem o chamado passivo contingente que a gente vai ver. Agora, a Solange pega dinheiro do César e não paga. É remoto, não paga. Ou vice-versa. Isso significa que, né, é uma doação. Ou seja, não é dívida. Ela paga em suaves prestações se perder de vista. Não, mas tem um detalhe, veja só. Tem um outro detalhe aí. O César e a Solange são casados. Eles são uma única pessoa, certo? Os dois, por conta do matrimônio, são uma única entidade, correto? Perfeito. Certo. Então, você não tem dívida com a sua própria entidade. Depois, quando a gente for falar lá de equivalência patrimonial e for falar de consolidação, você vai perceber que quando você não deve para você mesmo. Então, como a Solange e o César são uma única pessoa, né? Glória a Deus. Como eles são uma única pessoa, um não deve para o outro. Percebeu? Então, por quê, pessoal? Porque nesse caso não é provável que você pague esses recursos, tá? Então, passivo é uma obrigação presente, ela tem que existir na época em que você está fechando a sua demonstração, derivada de eventos já ocorridos, então todo passivo é proveniente de operação passada e cuja liquidação seja provável, ou seja, seja provável que resulte em saída de recursos e esses recursos eles vão lá gerar então benefício econômico. Esse é o conceito de passivo, pessoal. Tá claro? Tá claro. Dúvidas ou não? Não. Ricardo, Não. Diogo? Professor. Diga lá, Marcelo. Professor. Pode falar. E quando um casal deve um para o outro, é possível que tenha separação. Dependendo do caso, passa a ser provável, viu? É isso que eu ia falar, acho que é provável. Dependendo do caso, é provável. Acontece sim, né? Então, o Diogo ali está tranquilo, né? Beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Isso é um passivo. Tá claro que é passivo? Dúvidas? E o que é uma provisão, pessoal? Provisão? Se isso tudo que eu falei é passivo, o que é uma provisão? Ricardo e Diogo pode escrever aí, tá? Olha lá, o Ricardo escreveu que você não o Ricardo escreveu aqui, ó, que você é uma obrigação que você não sabe o valor nem quando pagar. Você estima. Eu acho que é um valor estimado, isso, que você tem a pagar naquele exato momento. Isso, olha só. O Ricardo colocou aqui, ó, você não sabe o valor nem quando pagar. Não é exatamente, viu, Ricardo, que você não sabe. Você tem uma estimativa do valor. Porque olha só, pessoal, diga lá, Marcelo. Provisão é um exemplo mais clássico, eu acho, foi o que aconteceu com a Vale. Então, por exemplo, ali você tem uma provisão, né? Uma provisão, quer dizer, claro que eles eles deveriam ter feito uma provisão antes, eles tinham uma provisão, inclusive, tá? Só que a provisão não era suficiente, pessoal. A provisão que tinha lá na Vale e também lá na Samarco, né? Não era suficiente. E vejam esse negócio de provisão como é muito impactante.
Evidentemente, pessoal, uma provisão não é dedutível para fins de imposto de renda. Então, isso é algo que a gente sabe, tá? Por quê? Porque o fisco trabalha com valores efetivamente pagos e recebidos, né? Então, quando você tem lá uma provisão, você está falando de algo que impacta o patrimônio, mas não necessariamente o caixa. Então, a gente sabe que a Receita não aceita, mas para fins contábeis, pessoal, a gente precisa reconhecer a provisão. No caso da Vale, ela deveria ter uma provisão muito maior lá atrás, antes de acontecer o acidente, e não o fez. Então, veja, olha como é importante essa questão da provisão. Por quê? Porque veja agora o impacto que a Vale teve, certo? Então, as pessoas, essas grandes empresas, muitas vezes, elas resistem a fazer essas provisões ou reconhecer algumas provisões, porque, assim, não se trata simplesmente, digamos, de você colocar lá que você tem uma dívida ou uma dívida que seja provável. Não. Você tem, assim, imagina o impacto que isso dá no caixa, certo? Se acontecer, primeira coisa, que no caso da Vale aconteceu, e da Samarco também. Segundo, imagina se você, o impacto que isso dá para o acionista. Assim, eu sou acionista da empresa, se você faz uma provisão, isso reduz o resultado, consequentemente, isso vai reduzir seu dividendo. Você percebe? Então, olha o impacto que isso dá. Tá? Pessoal, nosso tempo vai acabar, mas só vou contar o caso para vocês da Samarco. Tá? Vocês estão fazendo aqui a pós. Eu tive lá na Legale, na turma, acho que número 2, na segunda, o primeiro ou segunda turma, teve um TCC de 2 alunas, acho que foi turma 2, que elas fizeram justamente sobre as provisões na Samarco. Ou seja, elas fizeram uma análise do balanço da Samarco antes daquele negócio de Brumadinho e depois. O Samarco é Brumadinho, né? A Vale é Mariana, não é isso? Não, o Samarco, Brumadinho não é o agora, mas da Vale? Não, Mariana. É Mariana. Mariana. É Mariana que é a Samarco, né? Da Samarco. Muito bem. Enfim, dá até dó, viu, pessoal? Não sei se vocês conhecem Mariana, eu já passei por lá, que eu fui lá no Mosteiro do Caraça, né, que tem lá. Enfim. Mas assim, você vê, ela não tinha provisão, tá? E depois teve que reconhecer esse monte de, digamos, de provisão aí para indenização. Pessoal, o efeito antes e depois, isso a gente viu no TCC das alunas lá da Legale, o efeito na empresa foi o seguinte: ela tinha um patrimônio, depois que aconteceu essa tragédia, ela ficou com um patrimônio líquido, se não me engano, ela tinha um lucro de 5 milhões e o patrimônio líquido dela virou para menos 10 milhões, ou seja, o patrimônio líquido virou em 10 milhões de reais. Percebeu? Olha o impacto que deu o fato dela não ter reconhecido isso. Aí você vai falar, tá, mas e se ela tivesse reconhecido? Bom, tudo bem, ela pode não ter caixa para pagar, que é uma coisa. Mas o impacto no patrimônio não levaria a isso. Imagina você, investidor de uma empresa dessa, num ano você tem lá um lucro lá de 5 milhões, que você efetivamente vai ter um retorno, e no outro ano você tem um patrimônio líquido negativo, que você vai ter que entregar suas ações simplesmente sem ganhar nada. Você perdeu tudo. Tá certo? Bom, eu vou cancelar aqui, então vamos começar de novo, tá, pessoal? Vamos entrar novamente aqui, tá bom?